Olá, meus amigos, vamos focar no direito penal aqui só um pouquinho. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal, e esse é o nosso curso inteiramente gratuito sobre as leis penais especiais. Estamos estudando a Lei das Contravenções Penais e estamos abordando a parte especial da LCP. No vídeo anterior nós falamos sobre o artigo 18 da LCP e aqui nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre o artigo 19 e também sobre o artigo 20 da LCP. Antes de a gente iniciar o estudo dessas contravenções penais, eu peço que você, desde já, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, que assim você não vai perder absolutamente nada do que será postado daqui em diante, seja no nosso curso de leis penais especiais, no nosso curso sobre a lei das contravenções penais e também nos demais conteúdos do canal. Mas vamos para aquilo que interessa, o estudo, a continuidade do estudo das contravenções penais referentes à pessoa com o artigo 19 da LCP, que traz a previsão de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência dessa, sem licença da autoridade, a pena de prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa, ou ambas aplicadas cumulativamente, ou seja, ou aplica a prisão simples, ou aplica a multa sozinha, isolada, ou aplica-se as duas juntas, prisão simples mais multa. Volto a dizer pela enésima vez que hoje, por conta dessa questão de não se existir mais a moeda contos de réis, nós vamos aplicar em relação à pena de multa nas contravenções penais as disposições do Código Penal, inclusive, obviamente, em relação à moeda vigente, que atualmente é o real. A pena, segundo o parágrafo 1º, vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra a pessoa e vai incorrer na pena de prisão simples, de acordo com o parágrafo 2º, de 15 dias a 3 meses ou multa, quem, possuindo arma ou munição, deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade quando a lei o determina, permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo e omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Eu já logo adianto que esse parágrafo 2º já não tem mais incidência prática por conta das disposições específicas previstas no Estatuto do Desarmamento. Então nós vamos estudar o caput e também o parágrafo 1º. Com relação ao caput, a gente vai retomar aqui a discussão se ele tem aplicação, se ele tem aplicabilidade em relação às armas de fogo. E o entendimento, assim como aquilo que nós vimos para a contravenção penal do artigo 18 da LCP, é que não se aplica o artigo 19 da LCP para as armas de fogo. Por quê? Porque já há previsão legal específica para isso e posterior, que é o Estatuto do Desarmamento. Os artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento prevêem, por exemplo, os crimes de posse e também aporte de arma ou munição e acessórios, enfim. Então, esse raciocínio aqui não vale para as armas de fogo. A questão relevante é saber da sua incidência, da sua aplicabilidade para as chamadas armas brancas. E assim como nós vimos em relação ao artigo 18 da LCP, aqui também vai haver muita divergência com relação a isso. Essa questão, principalmente em relação à exigência feita pela lei da licença dada pela autoridade, porque como nós sabemos, para que o indivíduo possua arma branca, não se exige nenhuma licença, nenhuma autorização especial de autoridade, como por exemplo a Polícia Federal. Não há nenhuma exigência. E é justamente isso que tem levado uma parcela importante, respeitosa da doutrina, a sugerir que esse artigo já não teria mais aplicabilidade também em relação às armas brancas. Mas o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo reiteradamente, inclusive há entendimentos recentes nesse sentido,
que o dispositivo legal segue plenamente aplicável para as armas brancas. Então, se o indivíduo estiver trazendo consigo arma fora de casa, uma arma branca fora de casa ou nas dependências ou fora das dependências dessa residência, ele vai incorrer na prática do artigo 19 da LCP. Isso nem é algo tão incomum assim. A justificativa é que essa questão de licença da autoridade só era aplicável, só era exigível para as armas de fogo. Só que como hoje existe o Estatuto do Desarmamento, não se exige mais, não se aplica mais o artigo 19 da LCP para as armas de fogo, mas ele seguiria sendo aplicável para as contravenções penais, ou melhor dizendo, para as armas brancas, para quem nunca se exigiu licença ou autorização de autoridade. O que eu penso a respeito disso e com todo respeito à posição adotada pelo STJ? Atualmente, inclusive, nós temos um projeto de lei que está em vigência no Senado Federal, salvo engano, desde 2015, que é o PL 311, o projeto de lei número 311. E esse projeto de lei, ele busca tipificar, considerar criminosa a conduta de portar arma branca. Ora, se existe um projeto de lei querendo tipificar, querendo prever, positivar no direito penal brasileiro essa questão do porte de arma branca, como é que a gente pode dizer que o artigo 19 da LCP já prevê essa conduta? É óbvio que não, só se o legislador sofresse de algum tipo, com todo respeito, de esquizofrenia. Não é o que parece. A questão é que, se já existisse uma situação prevendo esse tipo de comportamento, não haveria razão para o legislador buscar incriminar esse tipo de conduta. É mais um argumento forte pelo que deve-se entender que o artigo 19 da LCP também não se aplica para as armas brancas, mas eu volto a repetir aqui, o STJ tem entendido pela plena aplicabilidade desse artigo. Uma discussão bem interessante é se a legislação estadual ou local, por exemplo, de um município, pode proibir, sob pena de multa, o porte de arma branca pelas pessoas. Nós temos, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, uma lei estadual, Lei 7.031 de 2015, que ela autoriza a Polícia Civil a fazer autuação pela infração, pelo indivíduo que é pego ali, flagrado na infração de portar arma branca. Inclusive, essa lei ela fala sobre, olha só, armas brancas, artefatos cortantes ou perfurantes destinadas usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal ou similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais, salvo quando as circunstâncias justifiquem o fabrico, comércio ou uso desses objetos como instrumento de trabalho ou utensílios. Não configura o uso ilegal, o transporte do objeto novo, ainda na embalagem original ou com nota fiscal, ou ainda no transporte de objetos em bolsas, malas, sacolas. Essa lei também diz que não vai caracterizar esse porte legal o transporte dentro de malas ou assemelhados por profissionais ou o transporte desses objetos em veículos dentro das chamadas malas de ferramentas ou assemelhados. E aí, logo em seguida, vem o artigo 2º, dizendo que a responsabilidade pela autuação e pela possibilidade de imposição de multa é da Polícia Civil. A grande discussão é, essa previsão, essa lei, ou qualquer outra lei semelhante de ordem estadual ou local, ela tem compatibilidade com a Constituição Federal de 1988? Parece-me que não. A Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 1º, ela é muito clara ao dizer que a competência privativa da União versar sobre matéria afeta a direito penal. Porte de arma branca é uma questão que interessa a segurança pública. Então é óbvio que isso é uma verdadeira tipificação, inclusive com possibilidade de pena de multa aqui pela polícia, de sanção de multa, porque pena só existe no aspecto criminal. Aqui nós estamos supondo que se trataria de uma lei de esfera administrativa, mas com verdadeiro caráter criminal, sancionador.
Então isso viola, obviamente, as disposições constitucionais sobre o tema. E a única conclusão, a conclusão mais razoável, no sentido de que não tem compatibilidade, mas até o momento não há nenhuma manifestação dos tribunais a respeito disso e essa lei segue em pleno vigor, mas tudo indica se tratar de uma disposição inconstitucional, reitero. Os bens juridicamente tutelados são a segurança e a incolumidade, quer dizer, a preservação realmente da integridade corporal das pessoas. Com relação aos sujeitos, essa contravenção penal possui como sujeito ativo qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo da prática dessa contravenção penal. É uma contravenção penal comum. Em relação ao sujeito passivo, este é a coletividade, não há uma vítima determinada, específica. A conduta aqui prevista, ela coloca em risco supostamente toda a coletividade, razão pela qual trata-se de uma contravenção penal de ordem vaga, volto a dizer, sem uma vítima, sem um destinatário em específico. Uma discussão muito interessante sobre essa contravenção penal é se ela viola os princípios da intervenção mínima e também os princípios da ofensividade penal, no sentido de que o direito penal só deve ser invocado, só deve ser clamado a atuar quando estritamente necessário, quando realmente lesões significativas para o seio social estiverem presentes. O Superior Tribunal de Justiça possui vários entendimentos no sentido de que a Lei das Contravenções Penais não é inconstitucional, foi recepcionada pela Constituição Federal, devendo assumir a feição, a natureza de delito de pequeno potencial ofensivo, de uma lei que versa sobre delitos de pequeno potencial ofensivo, e que, obviamente, se a Lei das Contravenções Penais encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição, de acordo com o entendimento do STJ, também, via de regra, não há que se falar em nenhuma incompatibilidade do artigo 19 da LCP com a ordem constitucional vigente. Sinceramente, eu tenho várias ressalvas com relação a esse entendimento. Creio que, na linha do entendimento do professor Luiz Ferrajoli, não se justifica mais a previsão penal da LCP, da Lei das Contravenções Penais, deveria ser revogada uma legislação, um decreto-lei, na verdade, da década de 40, que talvez naquela época de forte cunho moral, moralizante, fizesse algum sentido. Hoje não parece fazer tanto mais, mas essa é uma discussão que infelizmente vem sendo adiada. De todo modo, ainda que a conduta, de acordo com a STJ, siga em plena aplicabilidade e siga em perfeita consonância com a ordem constitucional vigente, o que eu discordo, volto a dizer, a gente tem que analisar o contexto. Eu até adiantei aqui, essa lei, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, ela diz que não vai configurar nenhuma ilegalidade o indivíduo que está transportando a arma com a nota fiscal, ou que está dentro de uma bolsa, ou que ela ainda está dentro da embalagem, ou o indivíduo, por exemplo, para o exercício profissional, um açougueiro, por exemplo, que está ali, que ele precisa de uma faca, ele precisa de trabalhar com facas. Então, nessas situações, estaria perdoado, vamos dizer assim. Ou a situação de um agricultor, de um fazendeiro que usa um instrumento também, pérfuro cortante, para fazer abrir uma mata, para ele poder se deslocar. Então a gente tem que analisar o contexto. Pelo mesmo raciocínio, o STJ já entendeu que o indivíduo que caminhava à noite na região central de Belo Horizonte com uma faca de 18 centímetros de lâmina na mochila, não há que se falar em atipicidade da conduta. O STJ entendeu que havia, sim, lesão significativa que comportasse a intervenção do direito penal. Então, a gente vai ter que analisar o contexto. Uma questão profissional, por exemplo, o indivíduo que precisa trabalhar com isso, a exemplo do açougueiro, como eu mencionei, em tese, estaria ali admitido o seu comportamento. Outras situações autorizariam a intervenção penal. Ainda sobre a situação do artigo 19 da LCP e a sua compatibilidade ou não com a Constituição Federal de 1988, como eu adiantei no vídeo passado, esse tema ele encontra-se pendente de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal. Está aí o julgado mencionado, que é o agravo em recurso extraordinário número 901.623,
É um julgado aí que vai ser bastante importante quando decidido e que terá, inclusive, repercussões significativas sobre o estudo do artigo 18 da LCP, que muito provavelmente, dependendo do que o STF decidir em relação às armas brancas, caso o STF entenda que ele não vai ter aplicação mais para o artigo 19 da LCP, o raciocínio também vai se estender certamente para o 18 da LCP, pelo menos é a aposta que eu faço nesse sentido. A gente tem que tomar cuidado com uma situação específica, que é o porte de arma branca no interior de estádio. Como o STF ainda não se manifestou sobre a compatibilidade ou não desse artigo 19 da LCP com a Constituição Federal, a gente vai ter que seguir aplicando o raciocínio do STJ, no sentido de que não há nenhuma vedação à sua aplicabilidade, tem uma incompatibilidade com a ordem vigente, com a ordem constitucional vigente. Só que se o indivíduo é pego, é flagrado portando, transportando no interior do estádio ou em suas imediações, em dia de realização de evento esportivo, qualquer instrumento que possa servir para a prática da violência, o que inclui evidentemente as armas brancas, uma faca, um machado, uma espada, um punhal, nesse caso ele não vai responder nos termos do artigo 19 da LCP. Há previsão específica para isso, que é o artigo 41b, inciso 2º do Estatuto do Torcedor. A pena é de reclusão de 1 a 2 anos e multa, princípio da especialidade. O Estatuto do Torcedor é uma lei específica sobre o tema, no contexto da violência desportiva, é posterior à lei das contravenções penais, então deve se aplicar ao caso. O objeto material vai ser a arma branca, que é aquele instrumento, como eu já adiantei, pérfuro-cortante, com propriedades pérfuro-cortantes e com um potencial vulnerante, um potencial lesivo de colocar em risco a integridade corporal de outrem. As armas brancas podem ser próprias ou impróprias. Própria é aquela que se destina exclusivamente à defesa. O seu propósito é a defesa individual, a defesa do indivíduo. É o caso de uma espada, por exemplo. E a imprópria é aquela que não tem uma finalidade específica para a defesa. Ela não é criada, não foi elaborada com essa finalidade, mas pode assumir essa finalidade, com o caso de uma faca. Uma faca, por exemplo, via de regra, vai ter um uso doméstico, mas nada impede que ela seja utilizada para a autodefesa do indivíduo. Então nós encerramos o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, creio eu que tenhamos falado sobre tudo de mais relevante em relação a esse artigo, e para a gente caminhar para a reta final do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a contravenção penal prevista no artigo 20 da LCP. Essa contravenção penal prevê o anúncio de processo, substância ou objeto destinado à provocação de aborto. A pena é de multa, tá? De 1.000 cruzeiros a 10.000 cruzeiros, uma moeda que já não tem mais nenhuma aplicabilidade. Nós vamos seguir a orientação do Código Penal e a moeda vigente, obviamente, é o real. A discussão em torno desse artigo ainda tem aplicabilidade? Há uma pequena discussão sobre o tema, mas parece prevalecer a orientação no sentido de que, via de regra, não tem mais incidência. Primeiro porque, se o anúncio é público de projeto, processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, isso poderia fazer com que o indivíduo incidisse nas penas do crime de incitação ao crime, que tem previsão no artigo 286 do Código Penal. Uma situação, por exemplo, de um professor de um curso universitário de medicina que explica sobre métodos, processos abortivos, substâncias abortivas. Via de regra, ele está fazendo isso no interesse acadêmico. É uma questão privada, reservada e de interesse acadêmico. Então, o fato é atípico. Não vai incidir essa contravenção penal do artigo 20 da LCP. O bem juridicamente tutelado é a vida humana intrauterina, mas fazendo-se aqui uma projeção futura de que o anúncio desse processo de substância ou objeto destinado a provocar aborto colocaria em risco danos, levaria a danos futuros essas vidas intrauterinas. É um risco futuro. O sintético conceito de aborto, o aborto é a interrupção precoce, prematura da vida humana intrauterina.
A lei ela não exige fim lucrativo, não exige fins lucrativos. O indivíduo pode anunciar o processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto, ainda que não ganhe um único centavo com relação a isso. Isso pode ser motivado, por exemplo, por fins ideológicos. O indivíduo que é favorável, por exemplo, à defesa da autonomia feminina sobre o próprio corpo, e aí descobre e anuncia, enfim, pode ser qualquer finalidade. A lei não exige uma finalidade especial, muito menos um intento lucrativo. É uma infração de perigo abstrato, quer dizer, há um pressuposto, uma pressuposição de que ela coloca em risco essa vida humana intrauterina, ainda que efetivamente ninguém tenha sido colocado em risco dentro de um determinado contexto. Tranquilo, pessoal? Essa contravenção penal ela é bem mais rápida, bem mais pontual de falarmos. Nós encerramos aqui, então, o nosso vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que será postado daqui em diante. No próximo vídeo também teremos uma abordagem bem interessante, bem prática sobre a lei das contravenções penais. Fique por dentro de tudo. Muito obrigado se você chegou até aqui e até o próximo vídeo.